Inicia agora 20 minutos para a entrevista com o vice da chapa do candidato petista Zé Neto. É o empresário Roque Santos, do PP. Foi eleito ano passado presidente da Associação dos Agentes de Distribuição da Bahia, ASDAB, e hoje candidato a vice-prefeito na chapa liderada pelo deputado federal Zé Neto. Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente deseja um ótimo dia, agradece a disponibilidade de falar conosco. E a gente começa com aquela pergunta padrão. Por que o seu nome para candidato a vice? Como foi feita essa construção para a chapa, tendo a dupla Zé Neto e Roque Santos à frente da chapa agora? Um bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia Fernando, bom dia Ana Paula. Bárbara. Bom dia, Bárbara. Acho uma boa pergunta para começar, Fernando, porque muitas pessoas me perguntam isso, né? Por quê? Porque eu não sabia que você ia entrar na política. E eu como presidente da ASDAB, e antes era diretor em Salvador, é uma entidade muito respeitada e conceituada na Bahia toda. Tem diretores nos 4 cantos da Bahia: Juazeiro, Paulo Afonso, Ilhéus, Barreiras. E a gente sempre tendo muitas reuniões em Salvador com o governo do estado, buscando pleitos de melhores situações de impostos em vários segmentos, não só de supermercado, de carne, de frango. A gente sempre ia lá. E aí nessas andanças quem sempre acompanhava? O deputado Zé Neto. E aí foi estreitando esses laços. Outra coincidência muito grande, Fernando, poucas pessoas sabem, é que eu fui morar num condomínio e quem é meu vizinho? Só tem uma casa que separa nós dois, Zé Neto. Aí, conversas de fim de semana. Em um evento em Salvador, o vice-governador Junião, que é muito meu amigo e amigo do meu pai, fez um tipo de brincadeira, né? O PP em feira, Zé Neto, só tá contigo se o vice for Roque. E eu relutei, não tinha essa pretensão, não era nem como objetivo, né? Mas dessa situação, foi passando o tempo, eu tinha uma conversa de ser candidato em Pé de Serra, né? Na cidade que eu nasci. Mas aí, por João Leão, eu transferi o título para Feira de Santana. E aí acabou que fez essa casadinha, Zé Neto e Roque. Bom, uma outra pergunta padrão que se faz sempre são as credenciais do candidato, né? O que é que credencia o candidato a, se eleito for, ocupar o cargo? Você falava aí, a vida pública é coisa nova para você, mas a vida empresarial já tem uma experiência vasta, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, o que credencia a, se eleito for, se tornar vice-prefeito em Feira de Santana. A vida pública e a vida empresarial, eu tive um professor que influenciou nas duas, muito mais no empresarial, que foi meu pai, meu saudoso pai, né? Ele já está no céu. E eu acompanhei ele como prefeito. Ele foi prefeito 3 vezes em Pé de Serra, né? Ele partiu no segundo ano do último mandato. Mas acompanhei nas campanhas e no dia a dia acompanhava muito ele na luta, na busca por levar alguma melhoria para Pé de Serra, levar alguma obra. E ele conseguiu muitas. Então um pouco da política já está aí, né? E na vida empresarial, trabalhando muito, estava conversando. Eu conheci também, Ana Paula, muitos bairros de feira fazendo entrega. Eu estava rodando ontem, né? A gente foi em Jaíba ontem, foi em Humildes, São Roque. E eu fiz muita entrega de Kombi, uma Kombi furgão a álcool. Tinha uma D10, me roubaram, aí eu comprei uma Kombi furgão a álcool, Fernando. Pense, uma confusão na descida daquele centro ali, a Kombi vazando álcool. Então eu conheci muito Feira de Santana trabalhando, fazia cobrança de moto, depois do primeiro caminhão, dirigi também. E graças a Deus vencendo, nossa empresa hoje, a gente tem orgulho de ser de feira, de feira ter nos recebido tão bem, né? E foi um dos motivos também no sentimento de fazer mais por feira, que eu aceitei o desafio, né? De pegar o pouco que eu sei na vida de empresário, no modelo de gestão. A gente fala muito em gestão, né? Gestão na política. Então essa é a intenção, de contribuir mais por feira. Juntar a experiência de Zé Neto com a minha experiência em gestão e fazer mais por feira. Bom, fala-se sempre que existem vices e vices, né? Tem vices que são mais participativos,
Tem outros que virou até uma frase icônica do então vice, que depois virou o presidente Michel Temer, que são meio decorativos, né? Ele se colocava, se sentia um vice decorativo. E Feira tem um histórico de até, em várias circunstâncias, vices-prefeitos assumirem o cargo de prefeito. O atual prefeito era vice-prefeito. A gente teve também o Clailton Mascarenhas, quando da morte do Zé Falcão. O professor José Raimundo também foi prefeito na mesma circunstância, né? Se tornou prefeito, era vice antes. Como é que seria a sua participação no governo como vice-prefeito? A atuação mesmo como vice-prefeito? E aí a gente lembra que em algumas cidades até tem vice-prefeitos que assumem secretarias, inclusive, né? Assumem cargo de secretário, tem um papel além do papel de vice. Como é que seria isso? O que é que tem sido conversado dentro da chapa? Boa pergunta, Fernando. A gente conversa muito desde a construção da chapa, principalmente comigo na geração de emprego, né? A gente que vem da área de empresário, eu tenho esse sentimento. Meu pai tinha isso, obstinado por gerar emprego. Você gera emprego, você gera dignidade, gera renda, gera movimento para a cidade, o empresário vende mais. A geração de emprego, acho que ela movimenta tudo, né? E na construção da chapa e nas conversas com o Zé Neto, nunca se falou a palavra vice figurativo. Então, eu não vou dizer que eu vou ocupar a secretaria, não teve esse tipo de conversa, você vai ter a secretaria tal e tal. Mas a gente sempre conversou muito sobre desenvolvimento econômico, né? Que é a SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Obras, tudo que envolve obras e gestão, atração de indústria, para a gente gerar emprego, é uma área que eu pretendo dar muita contribuição, com o aval dele, né? Então, não tem a chance eu não vejo essa possibilidade de ter um vice que vai ficar só acompanhando e figurativo. Mesmo porque eu espero em Deus que ele realize esse sonho, né? Que é um sonho nosso hoje, mas que Zé Neto seja eleito e cumpra o mandato dele com muita determinação. A gente vê isso nos olhos deles, a vontade, o amor que ele tem por Feira. Estávamos lá na Lagoa ontem à tarde, Lagoa movimentada, e quando ele passa ali, ele já se emociona. Acho que virou já um dos principais pontos de visitação, a Lagoa Grande. E ele tem essa vontade de fazer mais por Feira, de devolver orgulho do morador de Feira, da Princesa do Sertão. Bom, caso vocês sejam eleitos, o que é que seria mais emergencial para se retocar aqui em Feira de Santana? O que é que emergencialmente precisaria ser feito na cidade? O que é que vocês têm identificado nesse sentido? Sendo eleito agora, Fernando, acho que não dá tempo de descansar, não. Tá fazendo a conta, né, Paulo? Se a eleição se decidir agora dia 15, você vai ter aí 45 dias. Se não, se for segundo turno, você tem 32 dias, se não me engano. Então, você tem que trabalhar nesse dezembro todo para montar a sua equipe, tem que ser uma boa equipe, né? Mas Zé Neto fala muito na primeira semana de trabalho e ele quer ir para o centro de abastecimento. Ele quer começar a semana já discutindo o que se fazer no centro de abastecimento. Acho que é uma coisa dele, eu vou junto com ele. E a partir daí, eu acho que é mais um marco que ele quer dizer no início do trabalho, né? Mas você tem muita coisa na saúde para fazer, você tem muita coisa na educação para fazer, importantes, que eu diria que são muito importantes. E o transporte público está aí, nessa indefinição, né? A gente está vendo um BRT rodando aí sem passageiros e, na nossa opinião, transportando quase que ninguém. Então a gente tem que ver o que é que dá para se readequar, se aproveitar, para não ficar num ônibus na Getúlio Vargas, né, transportando pouca gente ou quase ninguém. Pois é, e inclusive é um dos 4 assuntos que a gente perguntou a todos os candidatos a prefeito. A gente teve 4 perguntas básicas, de 4 assuntos básicos, e é importante a gente ouvir também a opinião dos candidatos a vice-prefeito. Então vamos começar por esse, mobilidade urbana. Como é que vocês entendem a questão da mobilidade urbana em Feira de Santana, tendo como plano de fundo o próprio BRT, independente de quem seja eleito, vai ter o BRT para administrar aqui em Feira de Santana, já que ele já passa a funcionar nesse momento. Como é que vocês entendem a mobilidade urbana e o que é que julgam necessário? Fernando, o BRT e a mobilidade urbana tem que ser totalmente readequados.
né? Requalificados, repensado. Onde é que você tem a grande massa que vai utilizar esse transporte? No projeto original do BRT, você tinha corredor de tráfego do Tomba para o centro da cidade. Você poderia ter corredor também do Parque P, né, Campo Limpo, aqueles bairros todos ali que é muita gente. Então o transporte em si, junto com o BRT, tem que ser repensado de onde tem mais gente, de onde transporta mais gente, tanto para o trabalho como no retorno para casa. Você perde 1h30, você perde 2 horas, tanto para chegar no trabalho, tanto como para voltar para sua família à noite. É um tempo caro para a cidade e principalmente para o pai de família, que quer ganhar mais 1 hora em casa. Então, a gente pretende requalificar, readequar, né? Se pensa muito, fazer novas licitações de transporte, juntar, né? Fazer com que os modais se completem, né? Foram retiradas as vans que faziam horários em distritos, que hoje praticamente tem distrito que não tem transporte, ou então passa uma vez por dia. Então você vem no horário de manhã e só tem um horário para voltar. E esse pessoal reclama muito que é desumano. Você tem vou resolver uma coisa só de manhã e tenho que passar o dia porque eu não tenho transporte para voltar, a não ser que baixe uma carona. Tá errado. A gente tem que integrar os distritos às cidades. Isso, a gente está falando de distritos conhecidos, que tem mais gente. Imagina aqueles lugares, como eu te falei, do São João do Casumbá e comunidades pequenas que não tem que estar sem transporte. Então a gente tem que readequar todo o transporte público de Feira de Santana, usando todos os modais, de forma a dar uma maior agilidade, uma maior atenção, principalmente a quem mora mais distante e nos bairros mais populosos, né? Adequar o BRT para servir a gente, a quem mais precisa. Como vai se fazer isso? Vamos ter que discutir com a população e com técnicos de capacidade, para a gente ligar, né, esses terminais onde tem a gente. Bom, um outro assunto é a saúde. A gente vive um momento de pandemia, né? Já tivemos um momento mais complicado, mas ela existe ainda enquanto não tiver vacina. A gente sabe que vai ser necessário conviver com o vírus e as possíveis infecções causadas por ele, mas o dia a dia também da saúde precisa dar atenção além da pandemia. Como é que vocês estão pensando na saúde em Feira de Santana e que projetos que se tem para esta área? Para a saúde em Feira, Fernando, a gente pensa logo de cara na construção de um hospital municipal geral. Feira de Santana merece, né, que vai ajudar muito esse hospital. Então tem que entrar em janeiro já pensando em projeto, pensando em recursos, para a gente viabilizar a construção desse hospital e gerir melhor os recursos da saúde, né? Eu não tenho um número aqui, não sei se você tem exato, mas o orçamento da saúde, uma cidade do tamanho de Feira de Santana, ele beira aí os 400 milhões de reais para 2021. É muito dinheiro, né? Talvez seja pouco para você fazer tudo o que você quer, mas é muito dinheiro. E esse dinheiro que vem tem que ser aplicado de forma profissional, qualificada, para que chegue até quem precisa. Rodando nos distritos, você encontra mulheres, a maior queixa é que não conseguir uma consulta, não conseguir um ginecologista, um problema simples, mas não consegue. Exames, cirurgias. Então você construindo um hospital municipal e esse hospital trabalhando junto com a estrutura do Estado, que entregou o Cleston 2, com as UPAs, UBS, eu acho que a gente vai dar um salto muito grande, vai dar um atendimento melhor para uma área tão sofrida e tão necessária de ser bem cuidada, que é a saúde, né? A gente ouve falar aí em escândalos ou desvios de saúde e a gente pensa assim, meu Deus do céu, não tem, como é que isso pode acontecer, né? A saúde é um bem, você não pode deixar que falte um material ou que falte uma cirurgia porque o recurso não foi bem aplicado. Então a campanha da gente com o Zé Neto foi, uma das coisas que a gente conversou muito foi ser baseado nos problemas da cidade e nas propostas. Quando eu falei isso aqui, eu não estou falando na acusação de ninguém. Estou falando dos recursos que a prefeitura tem e como ela pode melhorar para atender seu povo, que é uma necessidade, né, fundamental, que é saúde, seja na urologia, seja na ginecologia, seja uma cirurgia, coisas pequenas na atenção básica, como você falou, que quando você cuida da atenção básica, você evita que esse paciente, né,
às vezes com um problema simples, se agrave e vai parar no Cléris. E ele acaba tomando um leito de alguém que está precisando de um UTI. E a gente vê muito isso acontecer. Então, é prioridade para Zé Neto e Roque cuidar da saúde. Bom, a gente tem pouco mais de 4 minutos ainda de entrevista. Eu queria passar rápido, pois é. E eu queria perguntar a respeito da educação. Né, como melhorar a nota do IDEB em Feira de Santana, a própria infraestrutura das escolas, o que é que vocês imaginam? Estava falando sobre isso ontem, sobre melhorar a nota do IDEB e melhorar a qualidade da educação. Eu não vejo, Fernando, falei muito isso algumas vezes, não vejo como você melhorar a educação se você não tem uma equipe motivada. A gente está assistindo há alguns anos aí, eu diria que não foi nem só com o prefeito atual, assistindo uma verdadeira guerra ou briga da prefeitura com os professores, né? E talvez a prefeitura vai dizer, não, foi os professores brigando com a prefeitura. No meu modo de ver, como gestor, eu acho que nenhuma das duas respostas atende aos alunos, entendeu? Uma prefeitura que não qualifica, que não motiva, que não treina seus professores, não tem como entregar uma boa educação, não tem como melhorar os índices do IDEB. Então a primeira coisa que eu acho que é qualificar, é sentar para conversar e resolver os problemas que tem, motivar essas pessoas, treinamento. Até pouco tempo a gente tinha estagiários em sala de aula, completando vaga de professores, né, corte no salário de professores. Na pandemia, você viu agora, 6 meses, a prefeitura ficou sem entregar a merenda, eu acho que conseguiu entregar uma até agora, das 4 que teria que entregar. Então a saúde começa pela valorização dos professores. E aí você tem que ver como é que está a estrutura nos bairros. O ensino fundamental, eu falo sempre em atenção básica na saúde, né? E o ensino fundamental para as crianças na educação. Porque é a base que vai fazer com que essas crianças, com esses jovens, tenham um futuro melhor, né? Na atenção básica. Melhor é aumentar a quantidade de escolas com tempo integral. E se você não conseguir colocar todas em tempo integral, que você coloque atividades no turno que ela voltaria para casa. Pode ser capoeira, pode ser futebol, pode ser piano, pode ser arte para nossas meninas e para os meninos. E aí você deixa menos tempo ocioso para essa criança, para esse adolescente, tá pensando em outra coisa, muitas vezes que não fazem bem, né? Na sociedade que a gente vive hoje, a educação é primordial para a gente ter uma Feira de Santana mais justa. Bom, pouco mais de 2 minutos, vou destinar esse tempo para que o senhor possa falar com os seus eleitores, né? São 2 minutos de encerramento da entrevista, mas que serve também para um papo direto, um papo reto com os seus possíveis eleitores. Eu queria agradecer você, minha querida Ana Paula, né? Bárbara, nosso Dilson, está em casa, né? Está em home office. Está em home office, né? Um abraço para Dilson Barbosa. E dizer a quem nos ouve de casa, quem nos assiste, que Feira passa por um momento importante, por um momento primordial, né? Nós estamos a menos de 2 semanas para a eleição e eu queria dizer ao povo de Feira de Santana que eu me sinto preparado sim para ser vice-prefeito de Feira, junto com o deputado Zé Neto. Nós estamos muito confiantes e esperançosos na vitória. E o que ele mais fala, e eu concordo, é que a gente vai trabalhar 12 horas por dia, Fernando, para tentar entregar uma Feira de Santana melhor a partir de 1º de janeiro. Trabalhar muito, muito, a gente está com muita vontade. Meu pai falava muito isso, viu, Ana? Trabalho não mata ninguém, não. Mata não, você trabalha. E essa é a vontade, né? De fazer uma feira melhor, de devolver a autoestima do feirense, né? Seja na micareta, seja na geração de emprego e renda, seja, a gente tinha a festa da Matriz, tinha a festa da Calilândia, fazer grandes eventos naquela lagoa. Ele fala muito no encontro de cavalgada, né? A gente pretende criar um conselho econômico na cidade de empresários para atuar na prefeitura nessa geração de empregos, para atrair indústrias pequenas, médias e grande porte, para gerar emprego em nossa cidade. É uma área que eu pretendo atuar muito, já tenho amigos e parceiros que já deram seu nome e se disponibilizaram para fazer isso pelo bem de Feira. Gerar emprego e renda, que você gera dignidade. Quando você dá emprego, a gente fala muito você está vendo agora o auxílio emergencial que o governo liberou. Tem uma proposta nossa de um Bolsa Família municipal, porque quando você coloca dinheiro na mão de quem mais precisa, esse dinheiro gira. Acabou? 10 segundinhos para encerrar.
A gente coloca o dinheiro na mão de quem mais precisa, esse dinheiro gira. Então a gente é muito esperançoso. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez, né? Agradecer a proteção divina, Deus no coração, e vamos em frente por uma Feira de Santana mais digna, mais bonita e que devolva o brilho ao seu povo. Obrigado a todos vocês aqui. Conversamos então com o candidato a vice-prefeito na chapa do PT, liderada pelo deputado federal Zé Neto, Roque Santos. A gente vai